queria tratar um pouco deste tema, conhecer a Deus, a razão da existência. Eu sempre, às vezes, uso aqui, tento usar uma imagem que possa retratar um pouquinho aquilo que eu gostaria de tratar no tema. E aí eu achei essa imagem e ela é representando Jesus caminhando com um discípulo. Ele coloca o seu braço em volta e vai ensiná-lo, e vai cuidar dele. Talvez como aqueles irmãos no caminho de Emaús, que Jesus falava e eles se maravilhavam. E só foram entender que era ele depois. Mas o fato é que nós precisamos que o Senhor Jesus nos dirija, para que então possamos viver uma vida santa, uma vida que o glorifique. Hoje pela manhã eu tratei do perdão de Deus. Nós vimos à luz da Escritura e a pergunta: quantas vezes Deus perdoa? Deus perdoa todas as vezes que seus filhos pecam, porque os seus filhos, quando pecam, se arrependem e Ele não resiste a um coração quebrantado. Deus é muito mais misericordioso do que qualquer um de nós possa compreender. E se nós cremos no Evangelho, temos crido em Cristo, sabendo que Ele nos perdoa, isso nos dá descanso e alegria e paz. Há sim as consequências dos nossos pecados. Uma realidade é o perdão em Cristo. A outra são as consequências. O perdão dado em Cristo não nos livra das consequências, porque Deus usa as consequências, inclusive, para tratar conosco. E esta é uma verdade maravilhosa para todos aqueles que receberam a Cristo. Você pergunta para uma pessoa religiosa que ela se baseia nas obras, você pergunta: você tem certeza da sua salvação? Ela vai dizer que não, ela não sabe. Por que ela não sabe? Porque ela olha para ela mesma e vê que o padrão dela, comparado com Deus, não atinge, então ela não sabe. Agora, nós que cremos na graça, nós dizemos sim, com absoluta certeza, porque foi Ele quem fez. E ainda que eu peque, eu posso ir diante do trono dele, que é para nós agora um trono de graça, e eu recebo socorro naquela hora de necessidade. Deus perdoa todas as vezes. Nós vimos isso porque há cristãos que, infelizmente, praticamente não crescem. Eu queria que você, que creu em Cristo, se perguntasse: será que eu não sou desse? Será que eu não tenho crescido num relacionamento com o Senhor? Às vezes eu vejo pessoas que receberam a Cristo e são novas na fé e com uma sede da palavra. E às vezes eu vejo alguns irmãos que professam a Cristo e não têm mais aquele primeiro amor e parece que elas estagnaram ali. E por isso lutam com seus pecados e acabam sendo derrotados. Nós tratamos disso também porque é importante que nós saibamos que nós não podemos julgar, irmãos, e que nós devemos ser misericordiosos, e a misericórdia do Senhor é sempre bem-vinda para aqueles que são dele. Por outro lado, há uma outra verdade tão maravilhosa quanto a do perdão em Cristo, e é a de que quanto mais nós andamos, quanto mais nós conhecemos, e foi graças a Deus pelo texto que o irmão Parolim trouxe, de conhecê-lo, quanto mais nós conhecermos ao Senhor e andarmos com Ele, mais a vida dele vai se manifestar em nós e menos de nós, mais de Cristo, por consequência, menos do Marco, menos por consequência dos pecados que eu cometo, porque Cristo vai estar reinando. A vida cristã não é uma vida de derrotas para o pecado. Nós tratamos hoje que às vezes acontece de irmãos, irmãs que lutam e não crescem. Isso não anula o que Cristo fez,
mas falta comunhão, falta intimidade com o Senhor para poder, então, pela graça dele, romper alguns dessas lutas e desses pecados. A palavra diz que Deus perdoa 70 vezes 7, mas a mesma palavra que diz que Deus perdoa sempre, ela diz para nós sermos santos, porque Ele é santo. Ela diz para nós não entregarmos os nossos corpos para o pecado. Ela diz para nós não satisfazermos a vontade da nossa carne. Ela diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. Agora, isso só é possível se a cada dia nós conhecermos mais o Senhor. Não é agora siga um conjunto de regras para você vencer, não. Você não consegue, nem eu, nem você. Agora, irmãos, a razão maior não é assim, então eu quero conhecer mais a Deus para pecar menos. A razão é eu quero conhecer mais a Deus por quem Ele é. É ter prazer nele. O pecar menos é consequência do relacionamento com Ele. É eu amá-lo tanto que o mundo traz, a minha carne busca, não tem mais força por causa dele. Essa é a razão. Por isso que a razão de nós existirmos é conhecê-lo. E o Parolim também mencionou aqui, não é saber a respeito, não é conhecer o livro dele, é conhecê-lo pessoalmente, pessoal, íntima e relacionalmente. Isso é possível. Aliás, essa é a razão de nós existirmos, conhecer a Deus. Eu já estudei isso lá em casa, e alguns irmãos compartilham. O Catecismo Maior de Westminster, qual que é a primeira pergunta? Os presbiterianos já respondem aqui rapidinho, já tem um presbiteriano aqui, rapidinho responde. Qual que é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster? Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e precial do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa expressão, gozá-lo, ela foi quase que traduzida literalmente do inglês, é enjoy, é apreciar, é desfrutar, é ter prazer em Deus. Então, qual é o fim supremo? É glorificar a Deus e ter prazer nele, desfrutar dele, ter comunhão com ele. Essa é a razão da nossa existência. Eu creio que, pela Bíblia, esse é o alvo de Deus para o homem. Deus não nos criou e colocou um manual para nós seguirmos e sermos robôs. Deus nos criou para um relacionamento. Nós vimos aqui no texto que o Parolim trouxe, de Oséias. Aquelas pessoas estavam fazendo sacrifícios e sacrifícios, era guardadas as devidas proporções, é mais ou menos como a gente participar do culto e fazer isso, fazer aquilo, mas nem pensar em Deus, nem ter relacionamento com Ele. Eles faziam sacrifício, mas não é isso que eu quero. É conhecer Deus. Nós fomos criados porque nós somos criados à imagem e semelhança dEle. O homem, o ser humano, é o único ser criado à imagem e semelhança de Deus, capaz de se relacionar com Deus nesse nível. Sim, anjos foram criados e se relacionam com Deus, mas não como nós. Nós agora podemos ser filhos, anjos não podem. E ainda que nós, por causa do pecado, tenhamos essa parte dessa imagem imaculada, nós ainda podemos nos relacionar com Ele. E nós podemos crescer nessa realidade. E aí eu queria ver com os irmãos alguns textos da palavra que mostram como os verbos andar e conhecer na Escritura têm esse significado. Nosso grupo, na última quarta-feira, nós estávamos falando disso, e como é fascinante Colossenses. Como Paulo centra tudo em Cristo, tudo é Cristo. É um relacionamento.
não é saber sobre ele ou termos as doutrinas corretas. Sim, elas são fundamentais. Sem as doutrinas corretas, nós não conhecemos a Deus. Mas elas não são o alvo, nós temos dito isso. E para respaldar o que eu espero passar para vocês, eu quero ver alguns pontos na palavra de Deus. Eu quero ver um texto que normalmente a gente vê de uma outra perspectiva. Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. A gente vê de outra perspectiva porque é o significado primeiro do texto. Foi quando o homem pecou contra Deus. Deus havia criado o homem e a mulher, estabeleceu e deu tudo para eles. Eles não sabiam que era o mal, eles não tinham pecado, eles foram criados perfeitos. E Deus deu uma ordem para o homem, para prová-lo. E o homem e a sua mulher desobedeceram. E é o ato que nós chamamos de a queda, a entrada do pecado no mundo. E o texto diz ali, Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9, quando eles pecaram, eles que tinham relacionamento com Deus agora fogem dele. Diz assim: quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É claro que Deus está chamando ele sabe onde ele está. E o ponto que eu destaquei no texto, não é em relação à queda, mas aquilo que havia antes da queda. Deus se relacionava com Adão e Eva. Deus disse para eles: multipliquem, encham a terra, Gênesis 1, 28. Deus falou para Adão, e até aquele momento havia um relacionamento: não coma, Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17. E aqui nós lemos que Deus, ele andava no jardim. Nós não sabemos, e os teólogos tentam entender, mas como Deus andava? O que nós sabemos é que na Bíblia há algumas manifestações de Deus, que chamamos de teofanias. Deus, que é Espírito, se manifestava fisicamente em alguns casos. E alguns irmãos, e eu partilho dessa compreensão, cremos que essas manifestações era o próprio Jesus vindo ali. E nós não sabemos, o texto não diz, mas ele estava andando e eles ouviram. Então, o Senhor, de alguma forma, estava ali no jardim, criado para eles. E aí, então, ele pergunta para Adão: onde é que você está? Eles ouviram a voz do Senhor, eles já sabiam quem era. E o meu ponto é que, antes da queda, Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus. Deus havia os criado para a glória de Deus. E a melhor manifestação da glória de Deus na vida daquele homem e daquela mulher era que eles andassem com Ele, que eles tivessem um relacionamento com Ele. Mas, infelizmente, nós sabemos muito bem, nós sabemos na pele, que o pecado entrou e afetou todos nós. Afetou o mundo inteiro. O que está acontecendo agora, na Rússia, contra a Ucrânia, é consequência do pecado. O Covid é consequência do pecado. A dor emocional, física, todo o mal que existe é consequência do pecado. Porque Deus não pode se relacionar com pecadores nesse estado. A Bíblia diz que Deus, então, em Gênesis 3:23, os expulsou do jardim. Lembra? Até então, ele tinha um relacionamento com eles. Deus é santo e não pode se relacionar com pecadores. E se Deus tivesse
decidido ali encerrar, ele poderia condenar aquele casal e acabar com tudo. Ele poderia permitir que eles se perpetuassem em pecado e nunca ter feito nada. Mas o texto diz, e nós acabamos de ver, que Deus então, eles estão escondidos e Deus então vai atrás deles. Deus vai atrás. E é só assim que alguém pode se achegar a Deus, se ele for atrás. Caso contrário, nós não vamos. Eu brinco, né? Hoje eu estou com meu filho de 4 anos. Ele não quer saber de Deus. Por quê? Porque ele não tem natureza para isso. Nós estabelecemos limites, nós ensinamos o que é certo e errado, nós disciplinamos, corrigimos, manifestamos amor, mas nós precisamos falar para ele de Jesus. E toda noite eu vou orar com ele, e filho, o que Jesus fez? Ele morreu para nos salvar dos nossos pecados. Ele não sabe o que é isso ainda. Mas o que ele precisa, ainda que nós estabeleçamos limites e regras do certo e do errado, o que ele precisa é de Cristo. Ele precisa do Evangelho. Deus veio buscar o homem. Se Deus não fizesse isso, todos nós jamais o buscaríamos. E onde a gente vê isso? Ali mesmo no jardim. Quando ele pergunta para eles onde eles estão, quando ele faz o quê? Porque eles começam a se cobrir com folhas, ele faz o quê? Ele vai os cobrir. Sim, as consequências estão ali, porque ele os tira do jardim para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Mas Deus vai atrás e ali, naquele lugar, Deus anuncia o Evangelho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Logo após a queda. O texto, quando nós olhamos, parece, mas do que está falando esse texto? Nós chamamos esse versículo de o proto-evangelho, a primeira manifestação do Evangelho. Se nós tivéssemos só o Antigo Testamento e só o texto de Gênesis, nós jamais conseguiríamos ver isso. Mas como hoje nós temos a palavra, toda ela, nós conseguimos ver o que Jesus está dizendo aqui. E ele está falando então para a serpente, não para um animal, mas para o ser que estava por trás da serpente. E então o Senhor diz: porém inimizade entre ti, a serpente, o diabo e a mulher, entre a tua semente, a descendência de Satanás, e a sua semente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O texto marcado aí está mostrando que a semente da mulher é Cristo que viria. Ele esmagaria o diabo na cruz, na cabeça, ainda que ele morreria a ferida no calcanhar. Nós entendemos isso e toda a igreja compreende esse versículo que está falando de Cristo ali, já desde o início. Mas vendo assim, no início da palavra, o que parece é que Deus tinha um plano. Ele criou, tinha um relacionamento, estabeleceu uma ordem, e aí o casal desobedeceu. O plano falhou. Se nós olharmos só esse texto, nós vamos ver que parece que é isso. Então Deus traz uma ajuda, a ajuda é Cristo. Ele anuncia o Evangelho. Mas ainda que nós não compreendamos, não é isso que a palavra de Deus ensina. Nós não compreendemos, mas não é isso que a Bíblia diz. Cristo sempre foi necessário para que o homem pudesse ter um relacionamento com Deus. Cristo sempre foi necessário. E isso mesmo antes da queda. Porque ali, apesar deles estarem sem pecado, eles não tinham o poder para não vencer o pecado. Eles eram responsáveis totalmente, mas eles não tinham poder neles para vencer o pecado.
O Deus Trino é eterno. Deus Pai, Filho e Espírito Santo sempre existiu. Ele por isso que ele usa a definição para Moisés, lembra? Mas eu vou em nome de quem? Porque está cheio de deuses lá. Vai em nome do eu sou. Deus ele sempre existiu. E o Salmo 90, versículo 2, diz isso. Salmo 90, verso 2, fala de quem é o nosso Deus. Nós não entendemos isso. Nós tivemos o início. Nós não somos eternos. Somos imortais a partir do momento que nós começamos a existir. Mas nós não somos eternos. Mas Deus o texto diz, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é Deus, sempre. Nós não entendemos isso, mas a Bíblia diz que é assim. E nós cremos assim. Deus, então, em sua soberania e para sua própria glória, decidiu criar tudo. Decidiu é uma linguagem humana. Quando? Ele está fora do tempo. O fato é que ele, na sua soberania e para a sua glória, decidiu criar todas as coisas. Salmo 33, versos 6 a 9. E o texto diz de maneira maravilhosa como ele criou. Diz assim, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Não é isso que Gênesis diz? Disse Deus, haja, e tudo se fez. Deus cria do nada, Ele é o único que pode fazer isso pela sua palavra. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. E por isso toda a terra devia fazer o quê? Toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. E a gente não vê isso, vê? Não. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Tudo é o universo. É o universo que nós conseguimos observar com a tecnologia que a gente tem. Tudo somos nós, seres humanos. Ele criou o homem, como nós vimos, para se relacionar. Vimos o homem desobedeceu. Então ele promete Jesus, Gênesis 3,15. Mas aqui entra a necessidade eterna de Cristo. Porque Cristo foi anunciado antes de Deus criar tudo. O Cristo, o Filho, sempre existiu. Mas o que ele fez foi anunciado antes de tudo existir também. E essa é uma verdade que está em toda a Escritura. E nós vamos ler agora 4 textos densos e que falam disso. E que mostram essa verdade que eu espero que você e eu entendamos. Da necessidade de Cristo sempre, mesmo antes da queda. Efésios capítulo 1, versos 1 a 5. Nós vamos caminhar nos textos e tentar compreendê-los verso a verso. Efésios capítulo 1, versos 1 a 5, Paulo, inspirado pelo Espírito, está falando para os cristãos da cidade de Éfeso. E ele diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos é uma expressão usada para todos os cristãos. Eu e você, se cremos em Cristo, somos santos, por causa de Cristo. Nós não somos plenamente santos ainda na nossa vida, mas por causa de Cristo, Deus nos vê santos em Cristo. Graça a vós, outros e pais, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo.
Deus pode trazer bênçãos materiais? Pode. Pode trazer saúde? Pode. Mas quais são as mais importantes? Você pode ter dinheiro, pode ter tudo. Sem a bênção espiritual, o que vale? Um dia você vai morrer. Mas quais são essas bênçãos, Paulo? Ele vai explicar nos versos seguintes. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nele em quem? Em Cristo. Não é que o texto diz? Ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que forma foi isso, Paulo? Ele nos escolheu. Deus nos escolheu em Cristo. Quando? Antes da gente existir. Antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos santos, separados para Ele, irrepreensíveis perante Ele, o Ele aí é com E maiúsculo, e em amor, por causa do seu amor, antes de nós existirmos, antes de termos feito qualquer coisa, nós os filhos, Ele nos predestinou para Ele Cristo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua boa vontade. Deus fez isso. Quando? Antes. Antes do quê? De tudo existir. Você entende? Não. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Pedro vai falar sobre isso, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. Lembra, nós estamos vendo Cristo e o sacrifício dele, ainda que tenham acontecido, e Pedro vai dizer isso, em um momento na história, há uma realidade muito maior antes de existir tudo, do que Cristo fez antes de existir tudo. 1 Pedro 1, 18 a 21 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Vocês que creram em Cristo, vocês não foram comprados com dinheiro por Deus, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu e vocês fomos, se cremos em Cristo, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Que o Antigo Testamento, quando Oséias, o Senhor está falando, eu não quero saber de holocaustos sem o significado. Mas os holocaustos do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício de Cristo. Aqueles que entendiam que aquele sacrifício no Antigo Testamento apontava para o Messias, esses sim, mas muitos faziam aquilo por ritual religioso. Só que agora Pedro está dizendo que nós que cremos em Cristo fomos comprados por algo muito mais valioso do que aquilo que a gente dá valor, o sangue de Cristo. Mas quando isso aconteceu, Pedro? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O que foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo? O sangue de Cristo. Antes da fundação do mundo, é óbvio, antes da queda. Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Tudo Deus realizou antes, e Ele concretizou há 2000 anos na cruz. Mas isso já tinha sido estabelecido por Deus antes do que? Antes de existir tudo, daí a necessidade de Cristo sempre. E que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tudo por meio de Cristo. E Jesus também fala disso, Mateus capítulo 25, nós estamos vendo quando que Deus realizou a sua obra por nós que cremos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus está falando dele, quando ele fala a expressão Filho do Homem, ele está falando dele mesmo, da encarnação do homem, do Filho de Deus, aquele que se fez carne, o Verbo que se fez carne. E ele então agora está falando no dia do juízo. Versículo 32, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa
Os cabritos, as ovelhas. Ele vai separar aqueles que são dele e os que não são. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. As ovelhas representam aqueles que creram no Evangelho. Quem? Todos. Em todas as épocas. Os crentes do Antigo e os crentes do Novo Testamento, e hoje nós que cremos depois da vinda de Cristo. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Quando que esse reino foi preparado? Que vos está preparado desde a fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Nós conseguimos ver que não foi algo que não deu certo e que Deus teve que fazer algo para mudar. Não. Isso já havia estabelecido na eternidade. Alguns irmãos usam a expressão eternidade passada, né? É uma tentativa humana de entender. A eternidade não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Mas antes de tudo, Deus, o Deus Trino, elaborou esse plano para nos salvar e Cristo estava sempre nele. Só Ele. A queda não pegou Deus de surpresa. E o texto de Apocalipse, capítulo 17, verso 8. João está falando de uma besta que surge do abismo. Apocalipse capítulo 13 vai falar de duas bestas. Alguns entendem como representando poderes, outros homens. O que a gente pode ver é que a besta que sobe do abismo ou da terra, ele representa um líder religioso. Apocalipse 17, 8, João tem essa visão e ele diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, porque nesse momento, quando o Senhor voltar, vai haver um grande engano religioso. Essa besta aqui está em Apocalipse capítulo 13, que sobe da terra, é um líder religioso que leva adoração ao anticristo. E aí então, os que habitam na terra vão adorá-lo. Olha o que o texto diz: e os que habitam na terra, quem são esses? Cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde quando? Desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é e ainda é. Aí nós ficamos, escatologia, a gente fica, mas será que é? Será que não? Se você creu em Cristo, não se preocupe. O seu nome foi escrito no livro da vida antes de existir tudo. Quando ele vier, você vai saber se estiver vivendo. Mas nós ficamos especulando, é esse, não é agora, não é. Os que são dele porque ele mesmo escreveu o seu nome e o meu nome no livro da vida antes de nós existirmos. Então ele vai nos capacitar a perseverar até o fim, mesmo que seja no período do anticristo. O que os textos mostram? Efésios 1, 1 Pedro 1, Mateus 25, Apocalipse 17. E para o nosso contexto, para o nosso propósito, que antes da fundação deste universo, o sangue de Cristo foi conhecido. Antes da fundação deste universo, de tudo, o sangue de Cristo foi conhecido. Os eleitos foram escolhidos por causa do sangue de Cristo. E eles foram predestinados em Cristo. E por causa de Cristo, seus nomes foram escritos no livro da vida. E o reino de Cristo está preparado para todo aquele que foi escrito no livro da vida antes da fundação deste mundo. Aí você pergunta para alguns, perde a salvação. Perde a salvação. O cristão não pode perder a salvação. Antes dele existir, Deus já escreveu o nome dele no livro da vida e ninguém pode tirar de lá. Agora, mas parece então que Deus elaborou esse plano e então tudo que aconteceu ali em Gênesis capítulo 3, quando o homem desobedeceu, aquilo tudo não era verdadeiro, não. O texto bíblico diz
que Adão e Eva comeram porque quiseram, eles desobedeceram. Deus não é culpado pela queda, e sim o homem. O fato é que eu e vocês somos finitos, mas muito finitos, e além disso, pecadores. E deste lado da eternidade, nós ainda não conseguimos entender esse plano. Mas aqueles que creem podem louvar a Deus e se maravilhar, porque estão entre aqueles que Deus amou antes de existir tudo. Mesmo sendo pecadores como somos. Mesmo pecando, como nós tratamos hoje pela manhã, quando nós pecamos porque nós queremos. Ainda que nós não entendamos, Deus está dizendo em sua palavra, e nós nos submetemos a ela. E nos louvamos a Deus, e não entendemos o seu amor por nós. O fato é que o relacionamento que havia antes do pecado foi rompido. Porque Deus quer nos mostrar que só Cristo pode dar um relacionamento eterno com Ele. Por isso que nós precisamos andar e conhecê-lo. E é isso que a palavra de Deus também ordena, tanto no Antigo quanto no Novo. Parolim trouxe o texto aqui de Oséias, do profeta falando com o povo. E nós vamos ver alguns textos do Antigo e depois do Novo que mostram isso. Gênesis, capítulo 5, versos 18 e depois os versos 21 a 24. Esse homem nos maravilha. Aliás, tem um estudo do irmão Josemar Bessa. E o estudo dele é Enoque andou com Deus. Vale a pena ouvir. Gênesis, capítulo 5, versos 18, 21 a 24. Jared, aí nós vamos ter uma genealogia de um que ele vive tantos anos, gera filhos e tal, e chega no ponto que a gente quer ver quem anda com Deus. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Versículo 18, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. Não é impressionante, né? Andou Enoque com Deus. Numa geração cheia de crente. Não, totalmente corrompida. Totalmente corrompida. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque não morreu, Deus levou. Ah, mas não é assim. Não é assim porque Deus faz o que Ele quer. Ele é Deus, Ele pode romper com aquilo que Ele estabeleceu. O ponto é que esse homem, ele andou com Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Era talvez quando Jesus, ou o Deus que andava no jardim, e que deveria ter aquele relacionamento com aquele casal, mas que infelizmente decide não mais ter o relacionamento com ele. Desde a entrada do pecado, nunca foi possível alguém se relacionar com Deus fora de Cristo. Mas como Enoque vive milênios antes de Cristo, sim, mas havia o anúncio do Evangelho desde o início. Havia os sacrifícios que apontavam para Cristo. Então ele se baseava na justiça do Messias que viria, ainda que ele não tivesse a compreensão que nós temos hoje. A base do relacionamento era Cristo. E Deus também falou para um outro homem andar com ele. Mas esse, como ele não caminhou tão perto, ele não foi levado. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Esse homem aqui, quando Deus o chama, Gênesis capítulo 12, ele era um pagão.
Deus poderia ter escolhido qualquer outro homem lá. Todos eles eram pagãos, nenhum deles adorava Deus, nenhum deles seguia o Deus da Bíblia. E Deus escolheu um homem porque ele quis. Nenhum deles buscava Deus. Deus, então, você eu quero. Sai daí de onde você está, vai para uma terra onde eu vou mostrar. E aí, então, em Gênesis 17, ele fala para esse homem: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que ele diz? Anda na minha presença e ser perfeito. Olha, anda na minha presença e faça tudo o que eu mando. É isso que ele está dizendo? Não, anda na minha presença e eu vou capacitar você a fazer tudo o que eu mando. Anda comigo. No Novo Testamento, ainda que nós encontremos o verbo andar com esses significados, andar em espírito, nós somos chamados, Gálatas 5,16, andar na luz, como nós vimos hoje em 1 João 1,7, nós vamos ver então um verbo que denota melhor isso, que é o verbo conhecer. Tudo isso é para que nós entendamos para que nós somos chamados, irmãos. Para conhecer e para andar com Ele. E agora é o próprio Deus encarnado que vai dizer isso. João capítulo 8, versículo 32. Nós vimos o andar e agora vamos ver o conhecer. Verbos que mostram a mesma realidade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? Pilatos perguntou para ele, lembra? A verdade é o que é certo ou errado? A verdade é o que é falso, é o que é verdadeiro em detrimento ao que é falso? A verdade está relacionada à doutrina correta? Sim, ela tem essa relação. Mas a verdade é mais que isso. A verdade é uma pessoa. Quem? Aquele de antes da fundação do mundo. Versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus vai responder o que é a verdade. Ou melhor, quem é a verdade? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não dá para ter relacionamento com Deus fora dele. Nunca foi possível. Nunca foi possível. Se eu conhecer a verdade, não conhecer as doutrinas verdadeiras, entenda, eu não estou dizendo que elas não sejam importantes, elas são fundamentais, mas elas não são o alvo. Se eu conhecer a verdade que é Cristo, se eu andar com Ele, a verdade em pessoa, Ele vai me guiar e dar discernimento para entender as verdades doutrinárias. Quanto mais eu conhecer a Cristo, menos eu vou questionar doutrinas e ensinamentos como alguns que eu trouxe. Quanto mais eu conhecê-lo, eu vou me submeter a Ele. Tudo. Quanto tempo leva para conhecê-lo? João 17, verso 3. Nós estamos falando de conhecer. Vocês devem conhecer a verdade. A verdade sou eu. Quanto tempo vai levar para eu te conhecer, Senhor? A vida eterna é viver para sempre, é isso? A vida eterna é esta, que te conheçam, a quem? O Pai, que só pode ser conhecido por meio do Filho. E aí ele diz: e a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer relacionamento. Irmãos, esse conhecer não é saber a doutrina certa, não é conhecer a história da Bíblia. Às vezes eu vejo, aquele homem conhece muito da Bíblia. Tá, ele conhece a Cristo. Ele conhece a Cristo. Não dá para conhecer Cristo sem a Bíblia, mas dá para conhecer a Bíblia sem conhecer a Cristo. Saber de teologia sem conhecer a Cristo. E aí eu gosto, mais uma vez, vou citar o irmão
John Gill, ele diz assim: o conhecimento, essa vida eterna que ele diz, o conhecimento de Deus aqui mencionado, não é o conhecimento dele pela luz da natureza e pelas obras da criação. Todo mundo sabe que Deus existe. Mas ninguém quer saber dele, mas sabe. Não é esse conhecimento. Tendo conhecido a Deus, Paulo diz, mas não é esse conhecimento relacional. Nem é um conhecimento de Deus que deve ser obtido pela lei de Moisés, no qual Deus é representado como um ser justo e irado. Não, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele tem os mandamentos, eu sei que se eu errar eu estou debaixo da ira dele e eu tenho medo. Não é esse conhecimento que Jesus está dizendo aqui. Não se trata de um conhecimento geral ou nocional, essa palavra existe, achei que estava errada, nocional, de noção, de ter noção, e especulativo. O conhecer que Jesus está chamando é conhecimento prático, experimental, relacional, como pessoa. Em sua carta aos cristãos de Filipos, no capítulo 3, nós estamos falando de conhecer. Paulo fala qual era o seu alvo. Paulo foi um religioso de alta estirpe. E ele começa dizendo, versículo 7, que aquilo lá tudo para ele, que era lucro antes, agora não vale mais nada. E agora para ele, tudo que ele tinha feito, ele considerava como perda, não quero nem saber, isso não conta nada, jogou tudo fora, por uma razão. Qual a razão? Versos 8 a 10 de Filipenses 3. Olha o que Paulo diz aqui. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com o quê? Com a suprema grandeza de quê? De conhecer a Cristo, do conhecimento de Cristo, não de saber algo sobre Ele, mas do conhecimento de Cristo Jesus, Senhor da minha vida, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, e aqui o ponto, e se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero andar com Ele, eu quero ter um relacionamento com Ele. Nós estamos lendo lá nas casas colossenses, né? Onde que está a sabedoria? No quê? Decorar toda a Bíblia. A sabedoria está em uma pessoa, em Cristo. Onde que está tudo? Em Cristo. No Senhor. E por último, Pedro agora vai dizer um texto que a gente sempre fala. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, ele resume. Ele está falando para mim e para você que um dia cremos no Evangelho, no que nós devemos crescer, ou em quem nós devemos crescer. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos, meu maior desejo hoje para mim, eu tenho compartilhado com os irmãos. A minha oração é: Senhor, eu quero te conhecer, se revele a mim. Eu não estou pedindo para ter um eflúvio emocional, um êxtase emocional. Eu não estou pedindo para ver sinal, para ver milagre. Senhor, se revele a mim. E aí eu vou abrir a palavra dele. Eu não preciso ver absolutamente nada. Nenhum sinal, nenhum milagre, nada sobrenatural. Eu tenho a Cristo. E Ele revelou o Evangelho para mim, o maior de todos os milagres. Então é Ele que eu quero conhecer. Eu tenho orado isso, eu tenho compartilhado isso. É o desejo para mim, para minha casa, para nós como igreja, como irmãos em Cristo.
Quando nós oramos por um mover do Espírito, um avivar do Espírito, é o quê? Nós conhecemos mais a Cristo. Pode não acontecer nada do ponto de vista humano, quando a gente fala de sobrenatural, mas há algo sobrenatural quando o mover do Espírito vem e arrebenta conosco e nos quebranta, muda nosso caráter, muda a nossa personalidade, muda a nossa casa, muda os nossos relacionamentos. Esse é o poder do Evangelho. E isso vem a partir de um conhecimento pessoal, relacional com Cristo. E só vem por causa dele. Nós cremos nas doutrinas da graça, nós cremos na teologia, que a teologia reformada é a melhor, mas ela não é o alvo. O alvo é ele. E é por isso que nós precisamos andar com ele, mais dele, conhecer mais a ele. E o meu desejo, eu coloquei aqui, é que a essa hora você aí que creu em Cristo esteja dizendo, eu preciso disso aí. Mas a pergunta é como? Como isso acontece? E aí você já ouviu desse púlpito algumas vezes. Como é que a gente conhece mais ele? Quais os meios que ele usa? Os meios da graça. Quais são os meios da graça? Primeiro, leitura da palavra de Deus. Meditação na palavra de Deus. Um tempo a sós, relacionamento com ele. Sozinho com ele. Nós devemos ser em família? É claro que sim. Mas se eu não tiver a sós com ele, vai ser muito pouco em família. Então é meditar na palavra, abrir a palavra e pedir para que ele fale. Pedir para que ele fale é o segundo meio, orar. E orar o quê? Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero andar com o Senhor. O Senhor falou para andar na sua presença, então eu quero isso. Eu quero andar na sua presença. Eu quero te conhecer, Senhor. O terceiro meio da graça é nós estarmos juntos. Aqui é um meio. Nos grupos, nas casas é outro. Estarmos juntos. O que a gente tem lá? Compartilha a palavra. Nós oramos. Se envolver. Falar de Cristo para outras pessoas. Se envolver no ministério. Deus usa esses meios para que nós o conheçamos. Não dá para conhecê-lo sem esses meios. Não adianta, como eu já vi, eu quero sentir Deus na alma. Você não vai sentir Deus na alma. Nós precisamos dos meios que Ele estabeleceu em Sua palavra. E a minha pergunta é, quantos de vocês têm orado assim? Você tem orado isso, e eu queria sugerir a você. A sua oração e o seu início da sua oração deve ser, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero sugerir isso para você, porque eu tenho procurado pela graça fazer isso para a minha vida. Irmãos, quando a gente ora, Deus responde. Se nós cremos, Ele responde. Se você creu no Evangelho de verdade, creu no que Cristo fez em sua morte e ressurreição, se arrependeu dos seus pecados, Deus tem um alvo para mim e para você, que nós o conheçamos. Esse é o alvo maior. E se nós andarmos na presença dEle, Ele vai transformar a nossa vida. Isso não é chavão de crente. Isso é verdade à luz da Escritura. Clame ao Senhor. Eu queria que agora nós vamos orar e você orasse aí, se você for incomodado, em silêncio. Fale com o Senhor.
Peça para que Ele se revele a você. Diga que você quer conhecê-lo. E que Ele nos leve a buscá-lo pelos meios que Ele estabeleceu.